Olá pessoal, estamos começando nossa segunda videoaula de sistemas operacionais. Nessa aula iremos entender quais são as principais funções dos sistemas operacionais e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. A sua dúvida pode ajudar outras pessoas. Vocês precisam entender, antes de mais nada, que um sistema computacional moderno, que pode ser um computador ou um notebook, por exemplo, ele é formado por alguns componentes básicos. Ele pode ser Ele pode ter, aliás, um ou vários processadores, pode ter uma memória principal, também chamada de memória RAM, um disco, também conhecido como HD, dispositivos de entrada de dados, como teclado, mouse, e dispositivos de saída, como monitor, impressora. Todos esses componentes precisam funcionar de forma integrada e ordenada. Então, esses dispositivos, eles formam ou fazem do computador um sistema complexo. E esse sistema complexo deve ser gerenciado, deve ser controlado pelo sistema operacional. É o sistema operacional que faz todo o controle desses dispositivos e tantos outros que veremos nas próximas aulas. Então, uma das definições de um sistema operacional enfatiza que ele é um software. Aliás, já vimos isso na primeira aula. Se você não viu, volte lá e veja. Ele coordena os acessos dos programas, que são os softwares dos usuários, aos recursos de hardware. Então, o sistema operacional fornece serviços para os programas dos usuários. Ele controla todos os dispositivos de hardware conectados ao computador. Entre as funções, nós podemos destacar 4 delas, que é fornecer abstração, gerenciar os recursos, gerenciar os processos e gerenciar a memória. Na primeira função, que é a abstração, que significa a ação ou efeito de abstrair, ou seja, de isolar um elemento ou uma propriedade de um todo, nós podemos exemplificar da seguinte forma. Nós temos um arquivo que é um fragmento de uma informação útil. Nos computadores, celulares, a gente utiliza e transfere e compartilha fotos, mensagens, Gmail, página web. Então, tudo isso são exemplos de arquivos. Para o usuário, é muito mais fácil lidar com essas fotos e páginas do que manipular ou entender quais são os detalhes do armazenamento desses arquivos no HD ou no pendrive. Outros exemplos existentes e que trazem uma ideia do mundo real é a lixeira e a pasta. Nós temos esses componentes que servem para trazer o mundo real para dentro do computador e facilitar o entendimento por parte dos usuários. Agora imagine se 3 programas abertos pelo usuário tentassem enviar um arquivo ao mesmo tempo para a impressora. O sistema operacional ele ordena essa impressão gravando temporariamente no disco todas as saídas destinadas à impressora. Então é uma das tarefas de um sistema operacional manter o controle sobre quem está usando qual recurso. Nesse caso a impressora seria o nosso recurso. Então temos duas categorias de compartilhamento de recursos, que é o compartilhamento de tempo, que define quem executa primeiro, ou quem utiliza primeiro a CPU, por exemplo, ou a impressora, e o compartilhamento de espaço, que indica onde determinado arquivo deverá ser gravado dentro da memória RAM ou do HD. A terceira função é uma das mais importantes. Ela diz respeito ao gerenciamento de processos. Entenda processo como um programa que está em execução. Nas próximas aulas isso ficará mais claro para vocês. O sistema operacional, então, ele atua dando permissão de uso do processador para os processos de forma coordenada. Vale destacar que o número de processos executando é sempre maior que o número de processadores. Então, como o sistema operacional resolve isso? Nós veremos nas próximas aulas.
nos tópicos chamados de escalonamento e algoritmo de ordenação. A última função é o gerenciamento de memória. O sistema operacional ele deve permitir que os programas tenham acesso seguro à memória. O sistema operacional ele deve definir quais partes do processo serão gravadas na memória e onde serão gravadas. Outra função também dentro do gerenciamento de memória é gerenciar ou atuar na falta de memória RAM. Para isso, pode ser utilizado uma área específica do HD. Esse também será um tema para aulas futuras. Então, essas são as 4 funções básicas e principais de um sistema operacional: fornecer abstração, gerenciamento de recursos, gerenciamento de processos e gerenciamento de memória. Então, como vocês já sabem, comentem, deixem perguntas, escrevam e deixem um like. E até a próxima aula.